Bom, a Capsula é uma empresa de tecnologia com soluções voltadas para pesquisas e reputação online, né? Ela é uma empresa que nasceu no ano de 2017 e está sediada na cidade de Bangalore, na Índia, tá? Nesse curto espaço, a gente conquistou aí mais de 3.000 clientes e a gente segue agora atualmente em franca em expansão, considerando inclusive o mercado Latino-América, aqui da América Latina. Os escritórios da Capsula estão localizados aqui em São Paulo, que é justamente o escritório responsável por toda essa região da América Latina. Também temos outros escritórios localizados também em Estados Unidos, na Irlanda e também no Canadá. A missão da Capsula é muito clara com os hotéis, é justamente fazer com que eles possam crescer ainda mais e adquirir vantagem competitiva, né? E como que a gente pode fazer exatamente isso? Com a inteligência da nossa solução, possibilitar que os hotéis possam entender melhor as necessidades dos hóspedes e a partir dessa compreensão poder criar aí ofertas, produtos, serviços exclusivos, melhorar a qualidade especificamente do produto e também dos respectivos serviços, né? Promover melhores experiências. Então, é muito em função disso também a nossa missão, que também está atrelado à questão do quê? De contribuir para que os hotéis possam ter maior eficiência operacional, tá? E quando eu falo maior eficiência operacional, é também olhando também para a parte, ou apoiar a parte também de geração de receita. E também, consequentemente, fazer com que eles tenham maior controle da operação do negócio de uma forma mais rápida e de uma forma também mais ágil, ok? Bom, nossa solução, na verdade, tem, obviamente, tem diversos benefícios, tem diversos recursos, mas eu quero dar o pontapé aqui inicial com vocês, falando especificamente de que elas foram construídas, elas foram projetadas justamente para que a gente possa fazer a influência da tomada de decisão do hóspede, né? Então, em que momento, em que jornada, como a gente cria isso, né? Então, a gente está falando de um primeiro momento de motivar, e muitas vezes essa motivação ela vem pela ponta de marketing, né, de criar essas necessidades para a gente também ter uma atuação também, digamos, muito mais também, não passiva, mas muitas vezes também reativa, criar essa necessidade. Aí a gente também está falando de um outro determinado momento, que é a parte da pesquisa, a partir do momento em que a gente criou essa motivação, os hóspedes vão buscar, vão pesquisar, eles vão depois, num terceiro momento, efetuar, né, realizar a reserva, vão se hospedar e a partir do momento em que eles vão se hospedar, eles vão divulgar, que é onde justamente a gente tem dois momentos, né? Ou ele ainda vai fazer essa divulgação de boca a boca, que é o chamado buzz marketing, que a gente chama, ou ainda assim utilizando ainda os diversos canais de distribuição que a gente tem aí no meio do caminho, nos canais de vendas que a gente tem no meio do caminho, como Booking, Expedia, Decolar e outras, né? Então, são duas soluções que a Capsula tem. A primeira solução é o Review Intelligence e a segunda solução é o Feedback Management, né? Essas soluções, elas são modulares, e os hotéis podem contratar elas de uma forma totalmente independente. Porém, a gente sempre reforça e indica que elas são soluções complementares, ok? O Review Intelligence ele está muito mais voltado para uma parte analítica, né? Porque a gente vai trazer de uma forma totalmente compilada todos os dados, as informações de diversos canais que estão conectados dentro da nossa solução. E a partir dali, conseguir também já extrair alguns insights, algumas informações relevantes do que pode ser feito para ajustar, para que os hotéis realmente também possam cada vez mais adquirir vantagem competitiva, melhorar também a experiência do hóspede e mapear também a concorrência. Quando a gente fala para o feedback, destaca o feedback management, ele é muito mais voltado para a parte da pesquisa, né? E aí a gente faz essa pesquisa em três momentos: no pré-check-in, ou seja, antes do hóspede chegar dentro do hotel, durante a estadia e pós-estadia. Então aqui a gente já vê realmente algo de muito valor, porque hoje as tomadas de decisões têm que ser muito em tempo real, né? Seja na parte de distribuição, seja na parte de reputação online, ela tem que ser uma decisão em tempo real. Então, é muito valioso para que os hotéis consigam realmente ter essas percepções, esses feedbacks durante as hospedagens, para que eles também consigam tomar ações rápidas, corretivas, se for o caso, para realmente ter a melhor experiência possível do hóspede dentro da sua propriedade.
Como eu comentei, a gente tem os diversos benefícios, diversos recursos dentro da ferramenta, mas a gente quer destacar necessariamente uma, tá? Então, começando aqui pela jornada do hóspede. Então, essa daqui é só para a gente realmente entender que a gente consegue mapear em todo momento, durante toda a interação do hóspede, com cada uma das áreas que o hotel tem, tá? Então, a gente também está falando da chegada, do quarto, alimentos e bebidas, a parte de programação. Nesse caso, esse hotel possui coworking, a parte de tours, que está mais voltado também para itinerário, espaços comuns, eventos e por aí vai. Né? Então, toda essa jornada, todas as interações que o hóspede vai tendo dentro do hotel, a gente vai conseguindo mapear aqui dentro. Né? E o mais legal é a gente poder acompanhar isso, essa jornada, ao longo do tempo. Né? Claro que a gente está olhando para um período aqui de 7 dias, mas também esse período de 7 dias ele também pode ser ajustado, customizado, ou seja, se o hotel quiser visualizar uma data específica, ele pode, como ele também pode olhar para um período maior. Né? E a gente vai ver exatamente, né, o comportamento de cada uma destas áreas. Então a gente já tem justamente notas de corte, em que a gente indica que o ideal é sempre estar acima de 80%, e se a gente vê que, numa visão macro, né, a gente vê que alguma coisa está um pouco fora da curva, como é o caso, por exemplo, do espaço de coworking, aqui a gente já sabe, fica fácil da gente conseguir identificar que alguma coisa em relação ao coworking a gente precisa trabalhar, a gente precisa identificar. Né? Porém, uma visão muito complementar tudo bem, a gente olha ali de uma forma mais macro, como eu comentei, mas a gente quer ter uma visão ainda mais detalhada, uma visão ainda mais valiosa disso. E o que eu quero dizer? Quero dizer que se a gente for em qualquer uma daquelas áreas, em qualquer um daqueles ambientes que a gente viu na tela anterior, a gente vai chegar nessas telas aqui. Né? Então, nesse caso, a gente está falando aqui do quarto, né? E a gente está dizendo o seguinte: quantidade total de referências, né, que foram faladas sobre o quarto, qual que é a nota de satisfação em relação ao quarto dos hóspedes, se essa nota de satisfação ela subiu, ou se ela diminuiu, se ela caiu, né? E a gente consegue também ver o comportamento ao longo dos últimos 7 dias. Aqui no caso não só os 7 dias, a gente pode selecionar um intervalo maior, mas aqui é o que já vem pré-configurado dentro da ferramenta. Então, se a gente vê que, em relação ao quarto, se a gente vê que tem um comportamento muito atípico dentro de uma determinada data, a gente já sabe que o nosso ponto de investigação já vai partir daquele determinado dia. Então, o que aconteceu necessariamente com a experiência do hóspede em relação ao quarto naquela data que fez com que eu tivesse uma queda considerável aqui em relação à minha nota, né? E aí vem justamente esse overall experience, essa experiência aqui geral, em que a gente compila essas informações para os hotéis, para os nossos clientes. Isso quer dizer que o quê? Que a partir dos motivos, né, das razões que levaram, por exemplo, os hóspedes a terem experiências negativas ou neutras, a gente vai conseguir trazer para o cliente, para o hotel, todas as razões, todos os motivos que impactam a experiência dele naquele determinado ambiente, naquela determinada área. Então, o que é legal aqui é a gente também trazer isso, uma visão também que ajuda também outras demais áreas, como, por exemplo, marketing, a própria área de vendas, a própria área de RM. E o porquê que eu digo isso? Porque nesse caso, se a gente olhar aqui para dentro desse gráfico de overall experience, e a gente vê que aqui dentro do gráfico, a gente tem ali value for money, né? Ou seja, 25 avaliações, aproximadamente 10%, eles estão respondendo, falando de forma neutra ou negativa sobre valor percebido. Quando a gente fala de valor percebido, isso atrelamente está relacionado à questão de otimização, de lucratividade também. Por quê? Porque a gente está falando também que o hóspede está tendo uma percepção do comum, né? Ou seja, a minha propriedade, esse hotel ele não vale o preço que eu paguei.
né? Então, isso são pontos muito importantes para serem ajustados dentro da operação, e por isso que também a gente sempre traz essa visão, digamos, sinérgica entre todas as áreas, do complemento e do benefício que todas as áreas podem extrair, né, da nossa solução, justamente por isso, né? Para justamente porque a gente sabe que se a gente precisa fazer essas correções para que a gente também tenha possibilidades, por exemplo, de facilitar também a vida também de quem está na ponta de RM e distribuição, para também ter precificações também mais altas e também, consequentemente, consiga também otimizar o resultado. E na terceira página, onde a gente vê ali os KPIs e a nota de pontuação, a gente consegue olhar, ter duas visões, né? A primeira é a pontuação de cada departamento, isso é muito legal. Então, nesse caso, a gente conseguiria ver que o departamento de recreação é um dos departamentos com pior nota, e aí a gente vê também que ao longo do tempo ele teve uma variação aí de quase 20% comparado ao período anterior. Quantidade de menções totais, né? E dentro dessas menções totais, o quantas delas foram positivas, neutras e negativas. Então aqui a gente também já tem um facilitador para a gente poder bater o olho, identificar e saber que alguma coisa está acontecendo dentro desses departamentos, né? E o legal é a gente também atrelar KPIs, assim como a gente tem os KPIs lá dentro da área de distribuição, de RM, que vai ser voltado muito para ocupação, diária média e heavy par, aqui a gente também tem essa possibilidade. Então a gente pode determinar KPIs, né? Ou seja, índices de desempenho, que a gente vai acompanhar, métricas de desempenho que a gente vai acompanhar por um determinado tempo, e ver como está sendo a absorção disso. Então, um exemplo, a gente poderia atrelar o fator o KPI experiência, a área, por exemplo, de recepção, a área do spa, e aí a gente vai ver também a penetração disso ao longo do tempo, tá? Então são duas visões muito importantes e que acabam sendo complementares, ou seja, a nota do departamento e os KPIs específicos que a gente atrelou para que a gente realmente tenha um parâmetro de sempre manter elevado o nível de serviço de cada uma destas áreas, ok? Bom, aqui uma visão mais resumida, os principais benefícios do que a gente também pode ter dentro do nosso Review Intelligence, né, da ferramenta Review Intelligence. Então, primeiro é um painel rico de dados, cheio de gráficos de números, trazendo informações compiladas de todos os canais, onde a gente vai conseguir ter uma inteligência no sentido de secção, né, ou seja, a inteligência de conseguir separar os comentários, identificar o que é neutro, o que é positivo, o que é negativo e trazer isso tudo de forma compilada. Então, de imediato, a gente já consegue ver o quanto que o hotel também consegue se beneficiar também no sentido em relação à customização, aliás, otimização de tempo, tá? Voltado também muito para a parte dos KPIs, para a gente conseguir ir acompanhando realmente como que vem sendo essas métricas e esses índices de penetração ao longo do tempo, e fica fácil também, claro, de conseguir identificar quais são as fraquezas, as forças que eu tenho também em relação a cada uma das áreas, e mais do que isso, a gente também consegue fazer benchmarking, ou seja, um comparativo entre as áreas, e também possibilita, né, numa visão tipo de multipropriedade, o que determinado hotel está fazendo de melhor, que o outro hotel não está fazendo, o que eu posso aplicar aqui de procedimentos diferentes para conseguir melhorar a nota, a pontuação de cada um desses departamentos aqui que não estão tão bem destacados assim. Ok? O segundo ponto é o desempenho da concorrência. Então, é mais do que voltado, olhando numa visão micro, né? Ou seja, para dentro de visão interna, olhando para o meu empreendimento, a gente também traz essa visão para olhar de uma forma externa, olhando para a concorrência. E aqui a gente também tem essa visão, traz essa possibilidade dos hotéis conseguirem comparar a concorrência, né? Então, ou seja, no que eu sou melhor, no que eu sou pior em relação ao concorrente A e ao concorrente B, né? No que eles se destacam, como que eu posso adquirir vantagem competitiva, no que eu posso melhorar dentro do meu hotel para que a gente consiga caminhar nesse sentido. E também uma coisa que é muito legal
e que tem dentro como recurso dentro da ferramenta é a possibilidade de atrelar metas, né? Ou seja, isso é interessante porque é trazer realmente, a partir do momento em que se define um plano de ação, é trazer realmente o time para perto, criar um engajamento com eles, definir essas métricas e essas metas, obviamente, e poder acompanhar isso ao longo do tempo. Então fica muito fácil nesses dois sentidos, né? Criar o engajamento e criar o acompanhamento de tudo que precisa ser feito dentro desse determinado prazo que foi estipulado. A pontuação de desempenho, que a gente também tem a possibilidade de trazer aí o cálculo dessa pontuação de desempenho por mais de 30 canais e mais também em torno de 30 idiomas, ou seja, os reviews que chegam, as avaliações que chegam em outros idiomas, a gente tem essa capacidade de fazer a tradução deles dentro da solução. E quando a gente olha também dentro do gerenciamento das avaliações, a gente também está falando de um recurso também muito interessante, muito importante, exclusivo que a gente tem, que é possibilitar com que os hotéis tenham a possibilidade de responder as avaliações dentro do mesmo ambiente, sem precisar ter que ir dentro de cada uma das extranets, de cada uma das plataformas, para poder fazer isso. Então, isso já é algo, de certa forma, algo muito positivo, porque faz com que as pessoas, com que o time consiga ser mais produtivo também. Quando a gente fala do feedback management, a gente também tem algumas outras possibilidades. A primeira possibilidade é fazer com que a gente permita aos hotéis que eles possam personalizar as pesquisas, né? Isso quer dizer que, primeiro ponto, elas podem utilizar as que já estão pré-cadastradas dentro da nossa biblioteca, como elas também podem personalizar da forma como elas bem quiserem, né? O outro ponto é que dentro do feedback management, a gente possibilita que os hotéis possam atrelar também KPIs às perguntas que são pré-estipuladas dentro da pesquisa. Então, isso é muito importante também, inclusive, como eu comentei, para a gente ir identificando esse desempenho, esses KPIs em nível, né, departamental e como que está sendo também a experiência do hóspede em relação a cada um desses departamentos, né? Outro recurso que a gente traz é que é para ajudar a facilitar diante de tantas informações que a gente acaba tendo, outras atividades que a gente tem, então a gente facilita trazendo esses alertas, esses recebimentos assim que as avaliações chegam, a gente manda uns alertas por e-mail para que realmente o hotel saiba que existem determinadas avaliações que precisam ser respondidas de determinado canal, e isso já facilita também o trabalho no dia a dia. E o outro ponto é possibilitar com que os hotéis também possam publicar esses reviews dentro das mídias sociais para que, consequentemente, eles possam ter um maior engajamento e, mais do que isso, que eles possam também caminhar no sentido de ter maior atração, maior conversão de quantidade de seguidores dentro das suas redes sociais. Desculpe, Felipe, vou dar só um minutinho mais, porque já passamos muito do tempo, então um minutinho mais para finalizar e encerrar a apresentação, sim? Sim, muito obrigado. O porquê nos escolher? Integração de sistemas, certo? A gente tem a gente enxerga que a gente, numa visão de conexão entre as ferramentas para otimizar tempo, isso na verdade é uma tendência, então isso é uma possibilidade que a gente traz. Observar a concorrência, como eu comentei, de trazer essa visão macro também, aliás, externa, para que a gente possa definir as vantagens e desvantagens competitivas, uma solução completa, porque isso vai apoiar determinadas, aliás, todas as áreas dentro do hotel. A customização da solução, a gente acredita que a gente tenha que trabalhar com isso, trabalhar com as necessidades específicas de cada hotel, né, e de cada modelo de negócio. Um time dedicado, a gente acredita que ter um time dedicado de Customer Success é muito importante, justamente para a gente entender as dores, as dificuldades, os desafios que eles têm no dia a dia e como que a gente pode solucionar isso. E um outro ponto é a conversão das reservas diretas, que isso é muito importante. Então, trazer todas essas reservas que a gente tem que vem de canais intermediários, a gente tem a possibilidade de converter isso dentro da ferramenta, seja por departamento de reservas ou através do próprio website. E é isso, Nath.